Gire seu dispositivo. Não está aparecendo lá para trás. Mesmo. Então segura aqui. Como é que vai para aparecer? Não está aparecendo, né? Já tá pronto já, pode. Concluir? Não, já tá. Pode começar. Então, boa noite. Vocês desculpam o atraso que houve um imprevisto aqui, infelizmente, mas graças a Deus está tudo bem. Então nós vamos iniciar, né, a nossa prece de hoje, pedindo a espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores, ao anjo guardião de cada um de nós, dos internautas, de todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, onde quer que esteja, em qualquer lugar do Brasil. Nós vamos pedir a graça do Divino Mestre Jesus, da Virgem Maria, que nos auxilie nessa prece de hoje, para que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Nós vamos oferecer essa prece hoje por todos aqueles que se encontram nos hospitais, principalmente as vítimas do Covid, por todos aqueles que desencarnaram, vítimas dessas pandemias, que os espíritos benfeitores os acolham nos hospitais espirituais, os reforçam, as famílias que perderam esses entes queridos, para que eles possam ter o seu tratamento na pátria espiritual. E todos aqueles que estão nos ouvindo, que têm a sua garrafinha de água, o seu copo de água, e quiser colocar aí durante a prece, que ela, durante o período da prece, ela já vai sendo energizada pelos nossos benfeitores, os médicos espirituais, para que nos transforme ela no medicamento perfeito para a cura de todos os males daqueles que fizerem uso. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, de 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro, nós vamos situar, porque às vezes alguém ainda não tem conhecimento da doutrina. O que é esse livro? Esse é o Evangelho. Ele foi um dos 5 primeiros livros organizados por Kardec, que é conhecido como Pentateuco da doutrina espírita. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns. O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, toda essa coletânea de conhecimentos que aprofundam o cristianismo. Nós vamos especificamente hoje comentar sobre os primeiros itens do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título do capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Kardec quis dizer no momento que ele colocou esse capítulo aqui? Ele não colocou de forma isolada. Para iniciar a lógica da organização desse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe os 4 capítulos, que são 4 pilares para ter uma noção diferenciada do Evangelho, segundo a doutrina espírita. É como se ele trouxesse as primeiras bases para compreender o Evangelho de maneira diferenciada à luz da doutrina espírita. Qual é o primeiro capítulo desse livro? Eu não vim destruir a lei.
O que ele relembra nesse capítulo? Que a lei mosaica, que já estava estabelecida na época de Jesus, ela permanece. Jesus mesmo trouxe essa frase: não vim destruir a lei mosaica, que já estava estabelecida à época. Aí tem a própria segunda revelação, que é de Jesus Cristo, que ele trouxe todos os ensinamentos que foram registrados no Evangelho, nos textos bíblicos, que historicamente estão sendo transmitidos e que chegaram até nós. E traz o Espiritismo como uma terceira revelação dentro dessa mesma lógica. E ele vai mostrar que o Espiritismo, ele não contradiz, ou seja, Jesus não contradiz Moisés. E a partir dessa compreensão, todos os ensinamentos evangélicos, eles vão ser interpretados de maneira específica da doutrina espírita. O segundo capítulo vem intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. É uma colocação de Jesus também. O que ele está trazendo? A questão do mundo espiritual, que o reino de Jesus não é o reino material aqui da terra. E o terceiro pilar, que é o capítulo 3, que é intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai, que foi uma fala de Jesus também, e que traz a ideia da pluralidade dos mundos. Imagina na época de Kardec, a gente não tinha essa compreensão de astronomia complexa que temos hoje. Já sabemos que existem bilhões e bilhões de planetas em lugares físicos. De acordo com a doutrina, ainda esse entendimento sobre essas moradas que os espíritos podem ter são diversas. E a gente tem um pequeno entendimento desse véu levantado pelo Espiritismo. Isso é a sabedoria de Kardec, com a iluminação dos espíritos benfeitores, ditando para ele esses ensinamentos. E o quarto pilar, para melhor compreender o Evangelho, é o que nós vamos explanar aqui nos primeiros itens, que é o título Ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. O que ele está trazendo nesse capítulo? Ele está trazendo a ideia da reencarnação. Então ele vai agora. Eu vou ver com vocês que a ideia era essa entre a ressurreição e a reencarnação que já estava vigente na época. Quem tiver interesse em aprofundar esse item específico desses pilares, tem uma palestra do Haroldo Dutra no YouTube que chama As Bem-aventuranças, que ele vai explicar de maneira muito mais aprofundada que essa questão desses 4 pilares para melhor compreensão do Evangelho e especificamente das bem-aventuranças, que são os capítulos seguintes ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai explanando ponto a ponto. Cada um dos itens das bem-aventuranças vão sendo compreendidos à luz desses 4 pilares, considerando a reencarnação, a pluralidade dos mundos, o mundo espiritual e o Espiritismo como a terceira revelação. Então, como Kardec organizou esse capítulo 4? Ele trouxe passagens evangelistas, e nós vamos ler alguns trechinhos aqui para melhor compreender que é a passagem de São Mateus, São Marcos, São Lucas, que já trazem esse conceito de reencarnação. Então nós vamos ler um trecho que é o início do capítulo 4, que é o item 1. Aí é uma passagem evangélica de São Mateus, que está lá no capítulo 16, do versículo 13 a 17, e de São Marcos, do versículo 8, de 27 a 30. Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e disse-lhes: Que dizeis os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas.
Jesus lhe disse: E vós outros, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, o que Kardec destacou esse trecho evangélico no capítulo? E por que ele destacou? Porque está demonstrado aqui, já nesse trecho evangélico, que a ideia de reencarnação já era conhecida dos judeus. Eles já acreditavam que os profetas poderiam estar reencarnando ou reaparecendo na Terra e trazendo novos ensinamentos. Então esses já eram dogma dos judeus, que muitas vezes eles chamavam de ressurreição. E aí Kardec faz assim: peraí, vamos separar qual o entendimento da ressurreição e qual o entendimento da reencarnação. Ele traz a definição que ressurreição é a volta à vida do corpo que já está morto. Então, é do mesmo corpo que depois de morto revive. Essa é a ideia de ressurreição. E o conceito de reencarnação já é diferente. É a volta da alma ou do espírito à via corpórea. Não está querendo dizer necessariamente a outra vida material ou a outra vida corpórea. Então aí você já tem uma exemplificação que Kardec demonstra que já existia o conceito de reencarnação. Por isso, ele traz nesse capítulo o conceito de reencarnação como um tema central, para depois compreender o Evangelho de maneira diferenciada à luz da doutrina espírita. Outro trecho evangélico que nós vamos observar, que traz também a questão da reencarnação, é o Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Eu vou ler um trechinho que é bem significativo aqui. Então vamos lá. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer milagres que fazeis se não estivesse com ele. Então aí a gente observa que Nicodemos era um expoente do judaísmo e foi lá conversar com Jesus e fazer os questionamentos sobre ele, com ele, que era proveniente de Deus pelas obras que ele realizava. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Outra coisa que nós podemos aqui, veja que à luz da doutrina espírita, a gente já pode entender que Jesus citou aqui a questão do novo nascimento, que é a questão da reencarnação. Continuando o Evangelho, Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasceis de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então, esse trecho até aqui, Nicodemos demonstra a dificuldade de compreender a questão da reencarnação. Como pode nascer de novo a pessoa que já está na velhice? Ela vai voltar para o ventre da mãe? Ele fez uma pergunta até pueril, quer dizer, uma pergunta infantil, né? À época, dentro de uma lógica material. E Jesus responde com essa questão de renascer da água e do Espírito. E a questão da água, à época tinha um entendimento
de que eram a origem de todas as coisas materiais. Então, ele já estava trazendo os elementos de que a vida era composta do elemento material e espiritual. Então, Jesus traz esse elemento aqui também. E continua o diálogo. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: sois mestres em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Isso aí vocês vão encontrar, como eu já disse, no capítulo 3, do versículo 1 a 12 do Evangelho de São João. Aí é uma discussão que Jesus estava fazendo. Se está tão difícil de entender sobre a reencarnação, que é algo material, até daqui, né? Uma questão de voltar a uma nova vida, um novo envoltório corporal. Como vai entender coisas mais complexas ainda? Então Kardec vai trazer aqui que vários são os exemplos dessas passagens evangélicas que trazem essa questão da pluralidade das existências. Quem negar a reencarnação é como se estivesse negando as próprias palavras de Jesus. É então importante a gente ler os trechinhos desse capítulo para demonstrar na interpretação das palavras ali a ideia da reencarnação que já estava incutida ali. Que só depois, com a terceira revelação, é que fica mais fácil da gente voltar ao texto evangélico e perceber essas nuances ali atrás. Ele traz assim com a reencarnação como se fosse uma lei da natureza. E é uma lei da natureza. Só a partir do entendimento da reencarnação é possível ao homem dizer de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está na Terra, e justificar as anomalias e as aparentes injustiças. Porque, com o entendimento da reencarnação, a gente pode ter uma dedução lógica assim: eu estou bem. E se eu estou passando por essa dificuldade na minha vida nesse momento, não há injustiça. Algo aconteceu comigo anteriormente. Eu agi de alguma forma que nesse momento, nessa encarnação, eu estou expiando essa dificuldade que está relacionada com alguma dívida anterior. Então a reencarnação, depois, em conjunto com as demais leis que estão descritas no Livro dos Espíritos, a gente vai conseguir compreender. Então, quem quiser aprofundar a ideia da reencarnação, está no capítulo 4 e 5 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro que é Espiritismo. Então, nessas várias romagens corporais que nós vamos vivendo dia a dia, para que vai servir essa sucessão de experiências corporais? Para que nós reencarnamos? E aí nós vamos começar a entender lá na questão 170 do Livro do Espírito, que existe uma pergunta assim: à medida que a gente vai depurando o nosso espírito, para onde vai após a última reencarnação? Quando você já melhorou tudo o que tinha, você já resolveu todas as suas questões, os seus defeitos, os seus problemas. O que vai ser? Como vai ser esse espírito? E a resposta é que nós seremos espíritos bem-aventurados. Seremos puros de espírito, ou seja, traz a ideia de direção para onde nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo o caminho do Cristo, que é o caminho da perfeição. É muito grande isso, gente. Precisamos de inúmeras reencarnações para, a cada uma delas, aprender algo novo, sermos mais pacientes, mais tolerantes, sermos mais amorosos, ou seja, chegar naquele estágio de ação de vida que Jesus exemplificou.
Por que Kardec chegou a estudar o Evangelho? Vamos observar na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito de espírito que já passou na Terra? A resposta é Jesus. Kardec falou então, vou ter que estudar Jesus para saber o que é. E daí veio todo esse conhecimento que está aqui. Então, qual é o nosso trabalho aqui no dia a dia da nossa vida? Aceitar os desafios, porque eles estão postos de acordo com a perfeição do planejamento reencarnatório, para que possamos nos melhorar exatamente naquelas dificuldades que estão postas nas nossas vidas. Então, o que eu preciso fazer para evoluir, para ser uma pessoa melhor? Procurar ser o melhor possível que você puder dentro das dificuldades que estão postas na sua vida. Porque o que não é difícil, você já caminhou. Existem aspectos que são tão difíceis nas nossas vidas, então nós temos que aproveitar esses como recursos para usar na evolução das demais que são difíceis. Então, gente, nós temos que observarmos os nossos atos, as nossas atitudes a cada dia, parar um pouquinho, nem que seja 2 minutos por dia, ler um trecho do Evangelho, mesmo que aqueles que não têm o Evangelho segundo o Espiritismo, pega na Bíblia um Evangelho de qualquer um dos evangelistas, leia um trecho, faça uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes. Agradecer a Deus, que muitas vezes a dor, a gente acha que ela vem trazer sofrimento, mas é muito pelo contrário, ela vem trazer ensinamentos a cada um de nós. Nós estamos aqui nesse período agora, convivendo com essa pandemia, convivendo com a dor do nosso próximo, em uma escala global. Será por que está acontecendo isso? Qual a parcela de culpa a humanidade tem nisso? Isso não é castigo. Jesus não dá castigo. Mas ele, às vezes, dá um alerta para que nós possamos abrir os olhos, nós possamos aproximar mais dos seus ensinamentos, da sua doutrina. Então, nós temos que pedir misericórdia ao nosso planeta, aos nossos irmãos e toda a humanidade. Pedir pelos nossos governantes, né? Pedir pela paz espiritual, por todos os líderes religiosos, por todas as casas espíritas de caridade. Nós temos que pedir, mas também nós temos que agradecer, porque nós não estamos aqui, não é por acaso. Nós estamos nessa terra que é uma escola de expiação, mas ao mesmo tempo é uma escola de aprendizagem. E nós não podemos perder essa oportunidade, para que quando nós voltarmos, numa próxima encarnação, nós possamos voltarmos melhores, possamos voltarmos mais cheios de luz, para que nós possamos ajudar aqueles que nos são mais caros, temos mais afeições, que são todos os seres humanos, que nós somos todos irmãos perante Jesus. Agora eu vou pedir aqui àqueles que trouxeram a água, que mentalize nessas garrafinhas de água, que nós vamos pedir os benfeitores espirituais para que fluidifique, que eles estão trabalhando sobre isso, e transforme essa água no medicamento perfeito, para que todos que dela fizerem uso, seja curado todos os males do corpo físico e do corpo espiritual. Nós vamos pedir pelos hospitais, de uma maneira especial, pelo Hospital Nossa Senhora do Brasil e o Hospital São Francisco de Assis de Bambuí, a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, a Santa Casa de Paço, que tem acolhido os nossos irmãos dessa região tão sofrido com essa pandemia, que essas dores sejam amenizadas, que os médicos tenham assistência espiritual dos nossos benfeitores, para que eles possam dar o medicamento perfeito, que essa vacina chegue àqueles que precisam, para que eles tenham a imunidade do corpo físico,
mas que através do Evangelho que nós possamos aproximar mais de Jesus para ter a imunidade espiritual. Nós pedimos a bênção por todos os internautas, por todos esses pedidos que estão sendo postados aqui nesse momento, pelos portadores do câncer, da AIDS, da hanseníase, pelos motoristas que se encontram nas estradas, que sejam livres dos perigos de qualquer natureza, pelos lares desajustados, pelos menores abandonados, pelos sem teto e sem pão, por todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus, mas que eles também sejam acolhidos no último dia, por intercessão de Maria Santíssima, que é o sacrário vivo que trouxe Jesus no seu ventre, e que as falanges espirituais e a Fundação Bezerra de Menezes, onde quer que esteja um brasileiro, onde quer que esteja um ser humano do planeta, tem um das comunicações de Bezerra de Menezes, que eles nos atendam, para que nesse processo de transição planetária nós possamos ter mais luz e que essa luz possa brilhar a cada dia, a partir de agora até o fim dos séculos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Eu vou encerrar aqui com a prece da gratidão, que foi ditado pelo Espírito de Amália Rodrigues. É uma prece muito bonita e ela cai muito bem nesse processo do estudo desse capítulo 4 hoje, da reencarnação. Prece da gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza do que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu de cor de anil, se detêm na terra verde, salpicada de flores de tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, eu por eles oro. E a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor do teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor do teu reino de amor eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos de poesias, mãos de cirurgias e sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar. Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro. Porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. Amor de mãe, de pai, de irmão, de companheiro, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver,
nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci e pelo teu amor, pelo teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Tá certo.